gente vai chamar agora a Priscila Caneparo, que é doutora em Direito Internacional. E também vamos conversar com o Américo Martins, que é o nosso analista sênior e é correspondente na guerra. A gente vai conversar com ambos sobre o que está acontecendo nesse momento. Priscila, a gente já vê a Priscila na tela. Obrigada por reservar um tempo para falar conosco. Priscila, nós temos dois fatos hoje que estão mobilizando não só as análises, mas também as projeções sobre como isso vai impactar os próximos passos da guerra. A primeira é a repercussão sobre o ataque de Israel ao campo de refugiados de Jabalia. Então, houve ali um ataque num campo de refugiados muito antigo, conhecido. Israel mantendo a posição de que se trata de um alvo legítimo, mas, inclusive, uma repercussão internacional já bastante evidente diante do fato de que foram feitas vítimas, segundo o Hamas, um número grande de vítimas de civis. O outro aspecto é a abertura da passagem de Rafah. Gostaria de ouvi-la sobre como você enxerga os próximos momentos dessa guerra diante desses dois fatos. Um, aumentando a pressão sobre Israel e o outro, possibilitando ali um alívio para quem está na faixa de Gaza. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, aos assinantes. Eu acho que é importante primeiro a gente destacar em relação ao campo de Jabalia. Como você mesmo pontuou, é um campo muito antigo, efetivamente, desde a década de 40, 50. Não é aquele campo de refugiado que inicialmente a gente imagina com tendas, mas sim é quase que uma cidade, né, relativamente bem estruturada, aos moldes efetivamente daquilo que existe na faixa de Gaza. Então, de fato, esse ataque vai repercutir muito no cenário internacional. A gente vai ver uma pressão, primeiro, porque existe uma estimativa de mais de 100 pessoas terem morrido nesse ataque, em torno de 120, 130 pessoas, e a gente já contabiliza mais de 400 feridos. Dentro dessa premissa, primeiro ponto, existe uma pressão internacional para que Israel pare de bombardear alvos civis. Israel, efetivamente, né, destaca que tinha um membro do Hamas que idealizou os ataques de 7 de outubro, efetivamente, por isso que ela fez esse ataque ao campo de Jabalia. Mas dentro dessa premissa, nós precisamos entender que isso é punição coletiva. E punição coletiva é um crime de guerra. Então, os Estados Unidos vai necessariamente fazer uma pressão, porque a gente não sabe o que o Israel quer, de fato, com essa intervenção, principalmente por terra, dentro de Gaza. Até os Estados Unidos já destacou também no dia de hoje que o ideal seria fazer uma coalizão de estados que se encontram naquela região para idealizar o que acontece em Gaza ou via organizações, agências internacionais. Então, os Estados Unidos com certeza vai fazer essa pressão. E um segundo ponto que eu acho importante destacar também é que as big techs chinesas, que majoritariamente são compostas efetivamente por capital do governo, já tiraram, em termos cartográficos, o nome Israel dos mapas, justamente pós esse ataque. Então, a gente já vê uma repercussão ainda aqui numa questão de soft power da China, visando efetivamente um embrolho diplomático para com essa atitude de Israel. Primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à abertura de Rafah, a abertura efetivamente das fronteiras, a gente precisa destacar que está muito aquém daquilo que a faixa de Gaza precisa, que a Palestina precisa. Pensemos que antes do início da guerra, em 7 de outubro, a Palestina, principalmente a faixa de Gaza, ela ganhava, né, e recebia 500 caminhões de ajuda humanitária por dia. Hoje a gente não chega em 100, basicamente a gente está entre 50 e 100. E dentro dessa premissa, obviamente, a gente precisa socorrer os feridos, a gente precisa socorrer aquelas pessoas com outras nacionalidades, não foi aberto ainda para o Brasil, mas está muito aquém a postura do Egito do que demanda efetivamente nesse momento de guerra. Existem muitos feridos, os hospitais de Israel, da faixa de Gaza, caíram para número de 13, então a gente precisa de uma postura mais proativa e mais incisiva em relação à figura do Egito, dentro dessa perspectiva de abertura de fronteiras. Priscila, eu já chego no Américo Martins, que também nosso enviado especial está com a gente, trazendo relatos e análises, mas eu queria continuar contigo, Priscila, porque mesmo o Américo mais cedo falava de uma triste expectativa de que esses bombardeios, como o que houve ali no campo de refugiados, se tornassem algo recorrente nessa guerra, já que Israel demonstra ou apresenta ou tenta, de alguma forma, trazer a público uma justificativa, dizendo que ali havia
haviam membros do Hamas escondidos entre civis. Eu queria que você trouxesse a sua análise, se sim, essa deve ser uma constante a partir de agora. E mais do que isso, Priscila, eu gostaria de lhe ouvir também na sequência sobre os esforços brasileiros para a retirada daqueles civis que estão ainda em Gaza. Essas escolhas com critérios pouco claros, né, dos países envolvidos para a retirada dos primeiros estrangeiros. Primeiro, Israel sabe o que é crime de guerra, sabe o que é crime contra a humanidade, então, de fato, vai justificar todo e qualquer ataque em relação à população civil, que existe ali, né, alguém infiltrado em relação ao Hamas e, por isso, fez esse ataque. Eu acho que já ficou muito claro na fala de todos os governantes, efetivamente, de Israel e também do Netanyahu, que eles falam, efetivamente, que existem baixas civis para um bem maior, que é combater o mal. E esse mal vem personificado na instituição Hamas e principalmente nas pessoas que compõem esse grupo e que idealizaram esses ataques de 7 de outubro e principalmente continuam atacando. Então, é claro que isso vai continuar sendo uma constante porque não existe justificativa viável para um Estado de Israel que se submete às leis internacionais, aos tratados internacionais, outra perspectiva que não justificar um ataque justamente por conta de ter uma população, por assim dizer, civil, mas em última análise, que é justamente chegar nesses terroristas ou efetivamente nessas pessoas que idealizaram os ataques. Então, isso é claro, vai continuar uma constante até para se eximir da responsabilidade de crimes internacionais. Segundo ponto, o Egito não deixou claro, o Egito e Israel não deixaram claro qual foi o pressuposto para a saída de nacionalidades. A gente sabe que tem muitas nacionalidades ainda dentro da faixa de Gaza e a gente não sabe qual foi esse critério, não se fez muito claro. Então, basicamente, hoje a gente vê a retirada de austríacos, a gente vê a retirada de australianos, a gente vê a retirada de japoneses, de indonésios, mas em relação a brasileiro não existe uma prospecção. Lógico, a diplomacia brasileira tende efetivamente a comportar essa ideia de fazer o quê? De fazer esforços mais efusivos para a retirada dos brasileiros, mas a gente não sabe muito bem qual é o critério egípcio. Lembrando sempre que isso é um critério de soberania do Estado. Ele não está obrigado a abrir as fronteiras, ainda que em crise humanitária. Mas a gente espera que sim, que os esforços brasileiros repercutam de maneira incisiva e muito mais emergencial e imediata para a retirada de todos esses brasileiros.